Olá pessoal, hoje é dia de mais um livro de Outlander de Diana Gabaldon. Vou falar de Cruz de Fogo, o quinto livro e, pelo que eu percebo, o mais polêmico entre os fãs da série. E se você quiser saber por que, fique até o final do vídeo. Nesse volume, vários personagens chegaram à Cordilheira dos Frasers, como é denominada a terra que o Jaime recebeu da coroa inglesa aqui já na América, lá na América do Norte. Esse pessoal chega para ser colono, arrendatário ali das terras do Jaime. Como eu já mencionei em outros vídeos, a autora gosta de dar muitos detalhes sobre a vida, o modo de vida, os hábitos, as questões históricas. Particularmente, eu gosto muito disso. Por isso que às vezes eu menciono alguns detalhes, alguns aspectos que outros leitores às vezes não gostam ou nem mencionam. A história é uma continuação de uma reunião festiva onde todos os imigrantes escoceses ali da Carolina do Norte se encontram para comercializar produtos, para se reunir socialmente, se divertir. E me chama a atenção a forma como eles praticam o escambo ali naquela época, trocando produtos por outros produtos ou por serviços. Por exemplo, a Claire, ela pratica medicina ali, lógico que com o nome de curandeirismo, e as pessoas levam de tudo para ela, de todo tipo de produto, e raramente pagam em dinheiro. Esses acontecimentos se passam no ano de 1771. Se você acompanha já a série ou os vídeos aqui no canal, sabe que a Brianna, filha de Jaime e Claire, encontrou uma notícia da época em que eles vivem aí no passado sobre a morte dos pais. Então ela vem para avisá-los sobre esse fato e Roger, o namorado, vem logo atrás dela. Nessa reunião, depois de um ano que o casal chegou, eles vão fazer aí o casamento religioso, apesar deles já viverem juntos. E vejam só, para minha grande surpresa, a Jocasta, que é tia do Jaime, também vai se casar, mas com aquele amigo do Jaime lá de Ardsmuir, que é o Duncan Innes. E a surpresa porque para quem assiste a série na TV, isso é totalmente diferente. Até porque eles enfatizam um romance ali entre a Jocasta e o Murtagh, que no livro não existe, até porque ele morreu na Guerra de Culloden. E o casamento dela acaba não acontecendo nesse momento, por questões até que vão fazer todo sentido mais adiante no livro. Outro acontecimento que vale destacar ainda na reunião é a carta que o Jaime recebe do governador Tryon. Essa carta, que impulsiona a trama, orienta Jaime a já começar a conversar com os homens ali reunidos para que eles organizem uma milícia. E só lembrando, milícia que nesse caso não tem nada a ver com o termo milícia dos dias de hoje. Eles são homens que serão treinados para um tipo de guerra, de revolução que haverá ali naquele tempo. E essa revolução terá a ver com os reguladores, que são pessoas contrárias a atos arbitrários que ocorrem durante a cobrança de impostos. Fazer um parênteses aqui, cobrança de impostos movem o mundo, ao que parece. Por serem contrários ao modo como essas cobranças são feitas, eles organizam revoltas, tumultos, atos violentos contra autoridades do local. Isso já é o começo da grande revolução que irá desencadear a independência dos Estados Unidos. O que acontece de fato é que as pessoas ali, como eu mencionei antes, elas não têm dinheiro, poucas têm dinheiro. E os cobradores de impostos não se importam com isso. Quando eles chegam para a cobrança, eles não querem receber em produtos, eles querem dinheiro vivo. E como os colonos, as pessoas não têm, eles acabam expulsando as famílias de casa. E é justamente isso que está gerando uma grande revolta. E na verdade, esses cobradores, eles são corruptos, eles fazem isso já de propósito. E diante desse cenário que começam as preocupações de Jaime e Claire.
Ela, no caso, sabe qual será o desfecho disso, que será a vitória da colônia sobre a Inglaterra. Como eu gosto muito do estilo de narrativa, eu vou ler para você um trechinho de como a Claire se manifesta. Eu tive a sensação desagradável de que o bilhete que ardia na bolsa de couro de Jane era uma chama perdida, como uma de 1 milhão de pequenas faíscas. Algumas seriam apagadas, outras se apagariam sozinhas, mas algumas arderiam e continuariam ardendo, queimando em seu caminho destrutivo casas e famílias. O fim seria uma completa excisão, mas muito sangue escorreria antes que o ferro quente das armas cauterizassem a ferida aberta. Será que Jamie e eu nunca teríamos um pouco de paz? Tempos depois, ocorre mesmo uma revolta que é contida pelas milícias armadas do governador, incluindo o pessoal de Jamie. É quando o Roger vai sofrer mais um pouquinho, acha até que por vacilo dele mesmo ele vai perder algo que é muito importante para ele. E por falar em Roger, ele e Brianna têm muitos altos e baixos. No começo percebemos um casal muito hesitante em relação um ao outro. Algumas situações são engraçadas, como quando Roger está pensando em dar um presente para Brianna. E ele pensa, ela é pragmática, eu vou dar alguma coisa que seja útil para ela. Mas aí ele lembra de um casal cujo marido deu um ferro de passar roupa para a mulher e essa mulher jogou o ferro na cabeça dele. E ele pensou, bom, acho melhor comprar algo romântico. Brianna, por sua vez, se sente insegura. Ela não quer engravidar. Dá até a impressão de que a Brianna ela não consegue se entregar totalmente ao amor. Talvez até pelo que aconteceu com ela anteriormente. Pelo menos é o que se percebe aí nessa primeira parte do livro, porque assim como os outros, esse também é dividido em 2 partes, em 2 volumes, que depois acaba se transformando em um só pela editora Arqueiro. O Roger chega a ser um personagem um pouco chato, por isso que o leitor sente que a Brianna é um pouco reticente em relação a ele. Há uma situação que também ela é um pouco impactante, porque ele passa vários dias fora e quando ele chega, a Brianna limpou toda a casa, trocou roupas de cama, colocou velas perfumadas no quarto, se arrumou toda, tomou banho, algo que era um pouco difícil na época, mas ela toma banho, lava os cabelos. Ele chega e não faz nenhum comentário, ele não percebe e ainda chacoalha a calça cheia de lama no chão. Imagina a cena. Outra parte importante dessa história, desse volume, é o casamento de Jocasta. Ali acontece de tudo, desde declarações eróticas de um personagem chamado Philippe Willy a Claire, até um assassinato bem ao estilo Agatha Christie, o que dá direito a Claire até fazer uma autópsia no cadáver. Essa é uma parte até bastante interessante para quem gosta desse estilo de narrativa mais investigativa. Há ainda uma outra tentativa de assassinato e uma tentativa de roubo de supostas barras de ouro que haveria ali na fazenda de Jocasta. Tudo isso, claro, envolvendo o vilão dessa parte da narrativa, que é o Stephen Bonnet. E fora esses acontecimentos todos, nós temos o cotidiano lá na Cordilheira dos Frasers. Organizar os arrendatários, receber mais gente, combinar casamentos, preparar alimentos para a época do inverno, fazer as caças. Tem até picada de cobra no meio da floresta, que é uma parte também relevante. Enfim, eu penso que ler Outlander é fugir um pouco da nossa vida diária para viver a vida diária muito mais conturbada e emocionante das pessoas na ficção. Na minha opinião, isso é muito mais divertido. Mas a questão polêmica é que esse livro não agrada a todo mundo. Os leitores comparam entre esse livro e os primeiros, o primeiro volume, o segundo, o terceiro, onde acontecem muito mais coisas. Há críticas, inclusive, sobre a escritora ter se acostumado a fazer livros muito grandes, com muitas páginas,
mas sem muito o que dizer, sem ter muito o que tratar ali no livro. Então, como se ela ficasse enrolando apenas. Ainda que não há um conflito muito interessante, não há um vilão à altura do Black Jack, o Jack Randall dos primeiros livros. Então acaba ficando tudo muito monótono. Mas resenha é isso, é uma soma das opiniões ao nível de conhecimento literário e tá tudo bem. E sobre o título, A Cruz de Fogo, é um costume antigo que ninguém sabe muito bem de onde vem. Mas quando um chefe das terras altas convocava seus homens para a terra, ele fazia uma grande cruz, colocava fogo, queimava, depois ela era apagada e levada pelos vales para convocar os homens. Daí o título, A Cruz de Fogo, porque o Jaime vai fazer esse ritual para convocar então os homens para a milícia. Então é isso, espero que você esteja gostando dessa série de livros de Outlander e até a próxima.